Viva, viva! Saudações apóstolos! Sejam todos bem-vindos, amados e amadas, na Rádio Sente Nimirode. Falar para vocês, Moraco Salomão, a partir do Bocha, Aquamaranga, distrito de Mutar, cá no Zimbábue. Nesse momento estamos a vivenciar a Santa Sé dos Apóstolos. Estamos a falar de 2025, um momento histórico e inesquecível para muitos. Estamos aqui no nosso podcast, na qual vamos tentar balancear as reações dos nossos apóstolos, irmãos, irmãs, aqueles que tiverem a ser convidados ao nosso podcast. Então, sendo assim, estamos com o nosso irmão, residente cá em Zimbábue, há 22 anos, e vamos poder descrever de um pouco aquilo que ele acha e relata sobre este grande evento histórico para os apóstolos. Meu pai, muito bom dia. Bom dia a todos que terão a oportunidade de ver esta entrevista e quero agradecer a gentileza, a oportunidade que me é dada, porque não tem acontecido nos outros anos e também posso relembrar as pessoas que vão ter ocasião, ou os apóstolos que vão ter ocasião de seguir a entrevista. A rádio é nova, é por este motivo que aparece também este ano aqui no Zimbábue, no Bocha Aquamaranga. Meu pai, para melhor descrição e compreensão dos nossos seguidores, como definirias Páscoa Bocha 2025? A Páscoa 2025 difere muito das Páscoas anteriores. Posso dizer, desde 2022, que o nosso líder, Mutuma Minirod, tomou posse, muita coisa mudou. Começando pela questão da água, a melhoria do alojamento, para quem quiser entender que são as barracas, as moçaças, mesmo a questão da higiene também mudou. Ao aspecto da própria residência, que é do nosso mais velho, Murape Rabauma, foi partida na totalidade e erguida uma nova residência. Então, esses aspectos, para nós, os botianos, é muito importante e é levado em consideração. Também tem a questão de 5 ou mais de 5 casas de banho novas, com sistema de autoclismo e o sistema de banho, pode-se dizer, através de chuveiro, que não acontecia no passado. Então, esses aspectos vêm dar um outro advance à qualidade que a igreja está a procurar ter, para que as pessoas da saúde, todos os moçambicanos, venham membros do Estado com relação à saúde, para poderem verificar se a igreja tem condições ou não, para poder abelgar o número de gente que venha para aqui. Muito bem, então estamos aqui a falar de um plano diretor urbanístico para o nosso Jerusalém. Meu pai, para o apóstolo, o que significa Páscoa? A Páscoa não é mais do que relembrar o passado. Os anteriores, vou dizer, religiosos, que saíram do Egito para a terra prometida, que é no Cana, tiveram um percurso de 40 anos. E depois veio a ocasião em que os israelitas também conservaram esse período de Páscoa. E Jesus prometeu que iria voltar. Então, assim que Jesus voltou, que é o Mutuma Minirod, Santo Minirod, podem algumas pessoas terem dúvida desse aspecto, mas eu quero que os apóstolos fixem na memória, nesse aspecto, que o Mutuma é mesmo Jesus. E sendo Jesus, ele é que tem a permissão para que essa Páscoa seja realizada. O que é a Páscoa? A Páscoa não deixa de ser um momento muito especial
para que todo apóstolo, no período da sua morte, possa ter a reencarnação, possa ter a vida espiritual. E para que isso aconteça, é necessário que coma do corpo do Mutuma, que é Jesus, e beba do seu sangue. Então, é cozinhado, vou dizer assim, um pão espiritual e é feito um vinho espiritual. Este vinho, muitas pessoas podem procurar saber, não é o vinho que vem da uva, não. Este vinho não vem da uva. Este vinho é feito de uma fruta ou de um tubérculo, vou usar essa linguagem, e é adicionado água e açúcar. Não leva nada que é fermentado e nem tampouco o mesmo pão. O mesmo pão é apenas água e trigo e açúcar. No fim deste pão estar cozido, é cortado por várias medalhas, assim posso dizer, e no fim do pão estar cozido é posto em tabuleiro, é levado à mesa e quando começar o ato de Páscoa, os apóstolos vão comendo. Mas quero também relembrar e dar a conhecer às pessoas que a primeira pessoa a comer deste pão é o próprio Mutuma. Depois do próprio Mutuma, vêm os Rabaúmas do Bocha e os APIs Egume. Os APIs Egume, estou a falar dos 12 apóstolos que compartilharam no trabalho de Jesus. Depois destes, então vêm os Rabaúmas. É preciso notar bem, eu falei antes dos Rabaúmas, tem os Rabaúmas do Bocha, que eu mencionei primeiro, tá o Murape, tá o Muvangueiro, tá o Mubatize, que é o próprio Mutuma, e tá o profeta Rabaúma. Estes mesmos Rabaúmas depois seguem os Rabaúmas Eliú e os L, todos estes do Bocha. E depois vêm os 12, que são os 12 apóstolos que fizeram ou compartilharam no trabalho de Deus. Isso é só para os muvangueiros? Especialmente só para os muvangueiros. Não se pode fazer confusão nessa parte dos 12. Não tem 12 dos Gobatizes, 12 dos Morapi? Não. É apenas os muvangueiros. Que bom. Pronto. Terminando essa ocasião, então é considerado abertura para o geral. O geral começa também nos Rabaúmas até aos L e depois vem os APIs, que começa os APIs daqui do Bocha e, o povo em geral. E é necessário notar que a Páscoa leva muito tempo. Aproximadamente. Pode-se imaginar que são mais de 200.000 pessoas. Então, 200.000 pessoas pode levar toda a noite, porque a Páscoa começa à meia-noite, do dia 16 para 17, e pode terminar, imaginariamente, entre dia 18 às 23 ou mesmo às 10 da manhã. Isso é tempo provável, não estou a dar exatidão da hora em que termina. E quando termina, se terminar no período da tarde, a Páscoa ainda não está considerada encerrada, porque é necessário cantar, fazer o culto da manhã do dia seguinte. Terminando o culto, a Páscoa é considerada terminada. Quer dizer que os apóstolos esperam a permissão do Mutuma para poderem ir para as suas casas. Esse é o que eu tenho a dizer com relação à Páscoa.
Também não podemos esquecer que a Páscoa não se come com pecado. Tem os seus requisitos. A Páscoa tem os seus requisitos. Para todo apóstolo, começa a conservação da Páscoa no dia 1. São quantos Isto- dias de lei? Vamos dizer que entre 1 de julho, que é Julho aqui no Zimbábue, até dia 20 ou dia 19 mais tardar. Todos esses dias têm que ser guardados. Estamos a falar 15 dias, 2 semanas. Não, 2 semanas e mais 3 ou 2 dias. Sim, é com relação à conservação da Páscoa. Então, quais são esses cuidados, esses requisitos? Mencionar aqui para nós, Os requisitos, irmãos, para quem entenderem bem. está fora de Angola, quem está fora do Zimbábue, deve saber que a Páscoa deve ser guardada a partir do dia 1. Porque se tiver ocasião de vir para aqui, para o Zimbábue, e não tiver guardado a Páscoa, então pode comer a Páscoa fora dos requisitos. A Páscoa, internacionalmente, todo apóstolo deve guardar a Páscoa a partir do dia 1 de junho. Também foi notável o nível alto de organização dos Pabocha. Botamos aí, houve um sistema de comunicação, de rádio, e às vezes as pessoas estão na missassa, conseguem saber que estão a chamar os mubatis, os profetas, através aí dos microfones. Foi muito bonito. Mesmo dentro do Zambara, foi notável a organização dos profetas, para que as pessoas possam comungar até este momento. Tem sido assim, pai? Bem, não tem sido assim. No passado não havia ocasião de uso de aparelhos sonoros. Começou mesmo a partir de dia, vou dizer dia 10, Deste Mfungano? neste Moçungano, dia 10, até o período presente. Então, é uma experiência nova que está-se a viver com relação à igreja. É uma ocasião nova e está a ajudar muito, porque vem o aspecto em que alguém chega e precisa de contactar um parente, ou pode ser ao contrário, alguém deixa perder uma criança e é necessário localizar essa criança. Então, através do aparelho sonoro, o uso de microfone, colunas, pode-se localizar rapidamente a pessoa que é procurada. Também dá-se o caso de quem tiver perdido uma pasta de documento, um telefone. Ele dirige-se ao number 7, que quer dizer é a barraca número 7 aqui no Zimbábue. Da Profit. Sim, dos profetas. Ele manifesta a sua preocupação e esses profetas dirigem-se ao sistema onde está montado o estúdio sonoro, dão a conhecer e a notícia vai ao ar. Muito bem. Pai, sabemos que Bocha é sempre um Bocha em cada ano. Estamos a falar de um local que reúne tribos, línguas e nações. Desta feita, o pai é angolano e das últimas vezes, qual tem sido a percentagem ou a produtividade, a presença, a quantidade de pessoas nativas de Angola, né? Qual é a tua opinião? O que é que podes falar? Reduziu, aumentou? Tens aí uma sugestão para falar para que os apóstolos possam aderir mais? Bem, é importante a presença dos angolanos. Este ano, 2025, vou dizer que Angola está abençoada. Está abençoada porque conseguiram estar em número, vou dizer, não previsto. Por exemplo, para mim é uma surpresa. Eu lamento em que aspecto? Lamento que vieram mais jovens do que mais velhos, que devem beber a experiência do que é o Bocha para poderem transmitir a realidade. Mas pai, não seria nós bebermos da experiência sendo novo? O pai está a lamentar, ouvir menos mais velho. É o contrário, meu pai. Justifica bem, pai. Para Bem, nós eu entenderem. vou justificar pelo seguinte.
Geralmente tem-se dito que não devemos desprezar os mais velhos. Então, como é que nós não vamos desprezar os mais velhos se os mais velhos não se fazem presente? Aí vem a contrariedade. Acabamos agora por desprezar os mais velhos, por não estarem presentes, e vamos dar lugar aos mais novos que estão presentes. É esse aspecto que eu quero mencionar. Mas o trabalho de Deus não pode parar, pai. O trabalho de Deus não pode parar. A dinâmica é a realidade. O que é que eu quero dizer com isso? Que a dinâmica é a realidade. O Mutuma Minirod, ele é jovem e quer puxar pela massa jovem para que participem no trabalho de Deus. Então, quem se sente velho e vê que não está em altura para participar no trabalho de Deus, não vai prejudicar a igreja em nada. Porque a igreja é o coletivo e não mede idade. A igreja não vê pela idade, a igreja vê pelo fruto do seu trabalho. Muito bem. Meu pai, então vamos focar na responsabilidade para os angolanos. O que sugere? Bem, tomem consciência que o trabalho de Deus é mesmo de Deus. O Mutuma Minirod pede que todos participem no trabalho de Deus. Então, quem se sente magoado, eu vou dizer magoado porque muitos lamentam a falta de finanças. Não podem jogar por esse aspecto de falta de finanças, não. Tem que haver maturidade, porque o Muçungano de Bocha mal termina, começa o outro. Mal termina 2025, começa o 2026. Por que eu estou a dizer isso? Vamos ver que o templo vai ser partido e o Mutuma disse, logo que nós sairmos, o templo tem que começar a ser erguido. O próprio Mutuma também diz que até outubro tem que ver algo de mudança que justifique que o templo está a ser trabalhado. Até julho não há queixas, os apóstolos têm que vir, o templo terminou e todo mundo vai comungar numa nova casa. Muito bem. Aproveitando o nosso tempo, a nossa antena, gostaríamos de dar espaço e momento para agradecimentos e abraços para quem está nos observando neste momento. Aproveita olhando esta câmera fortemente. Bem, os agradecimentos, não deixo de dizer que tenham coragem, vocês, os que estão aqui presentes, tenham coragem, aqueles que ficaram, não se desmotivem. Os que não tiveram condições financeiras, rezem para que Deus ajude e venham ao próximo ano. Também quero vos pedir que não escolham a melhor forma de viajar. Quem não tem condições para viajar de avião, viaja de carro privado. Se não tiver carro privado, viaje de autocarro. A importância está na presença. Agradeço à rádio, é o nome da rádio. Agradeço a todos aqueles angolanos de coração que têm vontade de participar no trabalho de Deus. Não é fácil, porque também não haverá oportunidade para todos estarem aqui. Mas pensem no seguinte, a salvação passa pelo esforço de cada um. O pouco que vocês puderam ver e levarem a imagem, transmitam a todos. Sei que isso vai ao ar para o mundo. O mundo é muito pequeno para a Igreja Apostólica. A igreja é grande, mas o mundo é pequeno. Fica complicado entender essa linguagem, mas eu só quero transmitir isso em gesto de agradecimento. Um abraço para todos os apóstolos. Que vivam o 2025 e voltamos a nos ver no 2026. Muito bem. Grande primazia que o nosso Muvangueira acabou de nos dar neste momento. Então estamos gratos pela sua audiência. Acabamos de agradecer também a nossa direção, nossa parte técnica.
e todos aqueles que estão nos acompanhando, um grande dia de quinta-feira. Bom dia!